Senhor, povo de Deus, o Senhor me incomodou para gravar um vídeo falando sobre uma visão que Ele me deu, corrigindo esta mesma visão, porque eu não tinha recebido a perfeita interpretação. Em João, capítulo 7, versículo 39 e 40, vai dizer que aqueles que crêem no Senhor, como diz a Escritura, deles fluirão rios de água viva. E no versículo 40 vai dizer: e isto dizia ele do Espírito Santo que havia de receber aqueles que haviam crido nele. Aleluia. E o Senhor me deu uma visão. Certa feita eu estava orando, eu estava com o rosto no pó, e minha esposa estava orando, debruçada na cama. E chega no nosso quarto um homem, e eu havia entendido que era Jesus, mas hoje o Senhor veio a me corrigir. E porque eu entendi que não era Jesus. Porque esse texto de João 7 vai nos afirmar que o Espírito Santo ele é a água, e a água da vida. E diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, a Bíblia nos garante isso. Então, aquele homem ele entrou no meu quarto, ele chegou até nós, dobrou um joelho, encostou esse joelho no chão e o outro não ficou dobrado, só um ficou dobrado completamente. E eu havia passado uma situação difícil, eu não me lembro qual era a situação, mas eu estava triste naquele dia, orando, chorando na presença do Senhor. E esse ser entrou no meu quarto, ele pôs uma mão, ajoelhou um joelho, e o outro joelho não ficou dobrado pela metade. Ele pôs uma mão na minha cabeça e outra mão na cabeça da minha esposa. E quando ele colocou a mão, a glória do Senhor tomou conta daquele quarto. Já não era mais um ambiente, parecia que a gente estava no céu, a glória de Deus tomou conta do quarto. A presença foi tão grande que eu não sei explicar. Eu senti aquela presença que parecia que eu estava flutuando. E quando aquele ser entrou no quarto, eu vi que ele era da cor de água. Tinha as barbas assim como a barba de Jesus, tinha o cabelo mais ou menos até aqui no ombro. E eu achei que era Jesus. Eu já contei testemunho aqui no canal do YouTube, já contei nas igrejas como que era Jesus. Mas hoje o Espírito Santo, ele me incomodou para corrigir, porque não era Jesus, era o próprio Espírito Santo que desceu ali naquele quarto para me consolar, que era da cor de água a aparência dele. Mas ele dobrou um joelho, o outro ficou meio dobrado, não chegou a dobrar por inteiro. Ele pôs uma mão na minha cabeça e a outra mão na cabeça da minha esposa, e a presença de Deus tomou conta da gente naquele momento. Uma presença gloriosa. Aleluia. Então Deus achou graça em mim, que enviou o próprio Espírito Santo para me consolar. E eu com os olhos fechados, estava de olho fechado orando. Com os olhos fechados eu vi tudo aquilo acontecer. Não precisou abrir os olhos, eu vi ele entrar no meu quarto com o olho fechado. Eu vi ele dobrar um joelho, colocar uma mão sobre a minha cabeça, que eu estava no chão orando, e a outra mão sobre a cabeça da minha esposa, que ela estava na cama orando. E a glória de Deus tomou conta daquele quarto. Então Jesus, ele enviou um amigo que consola vocês. Ainda que vocês não vejam como eu vi, ainda com os olhos fechados eu vi. Mas ele está conosco em todo o tempo, nosso amigo consolador. Que Deus vos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus.